Olá, boa noite. Pessoal que já está entrando, Rafael, Elaine. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Rafaela. Tamires, boa noite. Consegue me ouvir bem, Tamires? Boa Olá, noite, boa tudo bem? noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, gratidão, muito feliz por estar aqui com vocês. Nós também estamos muito felizes em ter você pela primeira vez falando Primeira aqui com vez, a gente. Primeira vez de outras tantas, que nós vamos lhe chamar de com novo. certeza, com certeza. Vou ficar muito feliz sempre você estar com muita felicidade. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. E você? Também estou te ouvindo bem. O pessoal está Então, tá bom. entrando agora. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar nosso encontro, ainda que virtual, através de uma prece, a melhor forma possível, que é fazendo uma oração. Então, eu vou convidar todos para que possamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, que possamos trazer Jesus para perto de nós, mentalizando, lembrando dele, falando com ele interiormente. Divino Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome, necessitados da tua presença, do teu amparo, do teu auxílio e do teu cuidado. Fortaleça-nos, Senhor, para que tenhamos força e coragem para vencer as atribulações do dia a dia. Que a sabedoria também não nos falte, para que possamos bem utilizar o nosso livre-arbítrio. Que possamos lembrar dos teus ensinamentos a cada momento, buscando perdoar, amar, perseverar, tolerar, buscando a cada momento o reino dos céus. Sabemos o quanto é difícil viver os desafios aqui na terra, mas tu nos dissestes: eu venci o mundo, nós também podemos vencer. Contigo nós teremos força, ânimo, coragem para vencer as intempéries. Abençoe Rafaela, que vai falar para a gente hoje de um tema tão importante, tão bonito, que é sobre a dor. Que ela seja a tua porta-voz, trazendo para nós as palavras que necessitamos ouvir. Que essas palavras não apenas fiquem dentro de nós, mas que tenhamos um impulso de concretizá-la no cotidiano da nossa vida. Abençoe-nos a todos e ser conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. A nossa convidada de hoje é Rafaela Paz de Campos, não é? Isso. Rafaela, ela é escritora, tem um livro publicado chamado Armadilhas da Obsessão. Ela vai Sim, esse mostrar para aqui. vocês, olha aí. Vale a pena ler, vale a pena anotar para comprar e ler. Rafaela publicou o livro pela editora Letra Espírita, é também voluntária da editora Letra Espírita e tem uma página no Instagram totalmente voltada para a divulgação da doutrina espírita. Vale a pena ir lá segui-la. Tem muito que aprender lá com os conteúdos que ela coloca. Então, hoje nós Gratidão, temos gratidão. a felicidade de ter Rafaela Paz falando para a gente sobre dor. Por que Deus permite? Rafaela, a palavra é sua. Muito obrigada, gratidão mesmo pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão importante. Quando eu sentei para montar aqui o roteiro, porque sempre tenho uma colinha, né? Que a cabeça da gente sempre trai a gente. Eu achei um tema de bastante profundidade, justamente porque ele nos pede, acho que intrinsecamente, o mais importante quando a gente fala de dor, e porque Deus permite isso, é na realidade entender a nossa parcela de responsabilidade
nas dores que a gente sente ao longo da vida da gente. E coisas bastante cotidianas, coisas que não precisam ser tão grandiosas. Nós não vamos falar aqui, eu não trouxe aqui para a gente falar a respeito das expiações, que são os grandes acontecimentos que nos acometem na vida e que pertencem realmente a um objetivo muito maior. Por que Deus permite a dor? Eu acho que inicialmente é importante que a gente compreenda que toda dor, seja ela física ou seja ela espiritual, ela é causada por algum desequilíbrio. Quando a gente sente uma dor na coluna, por exemplo, algo ali está errado. Quando a gente bate o dedinho na quina de um móvel, o desequilíbrio foi causado pela nossa distração, normalmente, né? Entretanto, apenas para ilustrar que eu trago isso, o mais importante é que nós entendamos aqui nesse tema hoje, nessa conversa hoje, a dor de cunho espiritual, de cunho emocional. A realidade que a gente não pode negar é que nós, e seres humanos, ainda no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós temos uma facilidade muito maior de dar vazão a sentimentos que sejam pouco nobres. O que ocorre é que, diante das condições que nós vivenciamos aqui na Terra de provas e expiações, que é sim um lugar complicado e que favorece esse tipo de pensamento, os problemas eles são abundantes. E, como eu disse, no nosso estágio evolutivo, nós ainda nos apegamos demasiadamente ao problema, ao invés de olharmos para a solução. Então, a realidade que eu trago, e que eu vejo até como uma provocação do próprio tema, é que Deus não necessariamente permite a nossa dor, mas Ele permite que nós livremente exerçamos o nosso livre-arbítrio e colhamos os louros das boas escolhas que nós fizermos, assim como todos os aprendizados que fazem parte dos erros que nós cometemos e cometemos muito. Há muitos sentimentos que fazem parte da nossa vida cotidiana, como eu disse, trazer uma coisa mais voltada para o dia a dia mesmo, e que são, sim, o fio condutor de uma dor imaterial, mesmo que a gente não perceba a ligação desses nossos sentimentos com aquilo que efetivamente a gente esteja sentindo. Eu não poderia deixar de citar, para a gente começar a falar sobre essas tantas mazelas, as duas principais que atingem a humanidade, que são as raízes de todas as outras que fazem parte da nossa personalidade, dos acontecimentos da nossa vida, que são o orgulho e o egoísmo. Quando a gente a gente permite que o orgulho invada e preencha a nossa vida e as nossas atitudes e as nossas percepções, absolutamente tudo aquilo que nos atingir de forma contrária ao que a gente está esperando será um fator de ferida. Interessante uma observação que nos faça compreender o nosso efetivo papel nas nossas dores, como eu disse no início. As pessoas ferem o nosso orgulho, primeiro porque ele existe. E é algo que a gente precisa trazer dentro de uma reforma íntima séria como uma das nossas prioridades para ser estipado, porque é um sentimento do qual nascem muitos outros sentimentos que nos atrapalham bastante no nosso caminho evolutivo. Segundo, porque nós damos o poder para que essas outras pessoas façam conosco algo que nos atinja, algo que nos cause uma ferida. É porque a gente precisa compreender que nada nos atinge sem que haja uma permissão individual para tanto. Ou seja, nós somos responsáveis pelo que nós cultivamos dentro da gente, e nesse sentido, quando a gente transborda o orgulho, qualquer atitude que nos contrarie, e aí a gente não está dizendo que seja uma atitude certa ou uma atitude errada, porque o orgulho muitas vezes não deixa que a gente tenha essa noção. A gente quer uma coisa a qualquer custo, e se acontece o contrário, se alguém fala que não é um bom caminho, ou que não está certo, ou que não dá para ser feito daquela forma, a gente vai se ferir, a gente vai se melindrar, porque o orgulho ele é isso.
Eu quero do meu jeito. Eu não quero do jeito que você quer ou do jeito que é mais certo. Eu quero desse jeito. Então, quando a gente lida com situações em que esse sentimento transborda, a atitude de qualquer pessoa que vá em sentido contrário vai ativar esse sentimento dentro da gente. E isso nos causa uma dor. A dor do orgulho ferido. Uma que é bastante comum aí nos nossos caminhos, porque a gente não tem como negar que a gente é orgulhoso, que a gente se melindra, que a gente se irrita, porque as coisas não saem exatamente como a gente planejou. A gente gosta de ter tudo ali na pontinha do lápis e tem que acontecer daquela forma. E a gente esquece que a vida trabalha com muitas curvas. E que lá em cima, Deus não está permitindo que a gente se machuque, que a gente sinta uma dor. Ele está fazendo com que aconteça aquilo que é melhor para nós. Às vezes, uma situação que a gente deseja tanto não se efetiva, porque lá na frente ela poderia causar um problema muito grande. Mas a nossa impaciência em aguardar as respostas que o tempo sempre traz para a gente, faz com que aí a gente deixe o orgulho transbordar e passe a conviver com uma dor que é totalmente desnecessária. E aí, quando a gente vai lá para o egoísmo, fica ainda mais fácil da gente perceber a nossa parcela de culpa dentro disso. Não culpa no sentido de ficarmos remoendo uma situação que não foi boa e que não agimos bem, mas a nossa parcela de participação, efetivamente, quando a gente age guiado e cegos pelo egoísmo. Dentre as tantas leis morais que são ensinadas para nós lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos a tal da lei de sociedade, que nos ensina sobre a importância que existe de nós vivermos coletivamente. Nós somos, sim, seres únicos, que trazemos a nossa individualidade ao longo das sucessivas vidas que nós vivemos, mas definitivamente nenhum de nós foi criado para viver sozinho. Nenhum de nós foi criado para viver de forma isolada. Eis que a sociedade funciona como que um mecanismo de somar ao outro aquilo que nos falta. E aí, por exemplo, trazendo aqui para a vida humana, né? Deixando menos imaterial. Digamos que, por exemplo, eu tenha uma habilidade com artesanato, mas eu não tenho nenhuma habilidade de venda. Para que o meu produto, então, chegue até uma pessoa que esteja interessada, eu preciso que uma pessoa que tenha a habilidade de venda faça a intermediação entre o meu trabalho e a pessoa que deseja comprá-lo. Então, é assim em toda a nossa vida. Quando eu olho apenas para o eu e deixo de lado o outro, eu estou me tornando uma pessoa isolada em algum ponto de vista. Tudo bem, a gente convive com a nossa família, mas a gente não está falando de conviver com aqueles que nos são simpáticos, né? Muito embora a família também traga no seu seio aquelas antipatias antigas. Mas a gente não tem que lutar para que nós não nos tornemos pessoas que não buscam no convívio com o próximo o amadurecimento daquilo que efetivamente falta a cada um de nós. Se eu sou uma pessoa extremamente explosiva, é importante que eu tenha por perto uma pessoa que seja paciente para atenuar as minhas atitudes, as minhas reações. E se eu sou extremamente calma, é importante que eu tenha por perto uma pessoa que seja mais ativa para me estimular de alguma forma nos momentos em que a minha calmaria me impede de agir quando é necessário. Então, nós fazemos parte de um imenso todo que corresponde a um montão de pequenas engrenagens que funcionam bem melhor quando estão unidas. E isso o egoísmo sempre nos tira. É importante que a gente compreenda que olhar para dentro de si, ter amor próprio, ter cuidado com si mesmo, são conceitos que passam muito longe do egoísmo. Isso é até uma das partes, eu sempre gosto de salientar, que quando Jesus pede que nós amemos o próximo como a nós mesmos, ele está deixando claro que para a gente dar amor para uma pessoa, a gente precisa se amar primeiro. Isso não é egoísmo. A gente só dá aquilo que a gente tem, a gente só consegue oferecer aquilo que a gente possui. Então, é importante que a gente veja que o egoísmo é uma atitude, um sentimento que nos engessa, que nos deixa afastados das outras pessoas.
E sozinhos, a gente não vai evoluir de jeito nenhum. E sem evoluir, a gente está inconscientemente causando uma dor. Porque aqui dentro mora um espírito que quer evoluir, que sabe o que precisa ser feito, mas que encontra, né, aqui na materialidade, diversas dificuldades que são ainda mais, se tornam ainda maiores quando a gente passa a agir com orgulho. Então, a gente entender que nós precisamos viver em sociedade, não para que nós sejamos completos, mas para que a gente se complemente, para que a gente, no exemplo do outro, a gente evolua, para que no exemplo que a gente pode dar para uma outra pessoa, essa pessoa evolua. Porque esse é o caminho de todos nós. Ninguém vai fugir da lei do progresso. A gente falou das leis morais, a lei do progresso é outra delas. E quando a gente deixa isso de lado, a gente se esquece que essa é a maior missão que a gente tem quando a gente encarna, a gente está causando uma dor. Está causando uma dor aqui, mesmo que a gente não perceba, está causando uma dor para o espírito, e principalmente, quando a gente chegar lá do outro lado, Chico nos disse que a maior dor de um espírito é a consciência do tempo perdido. Eu acho que essa aí é a pior de todas. Acho não, tenho certeza. Então, o egoísmo causa uma dor. E o egoísmo é Deus que coloca aqui na gente? Não. É a gente que faz as nossas escolhas e vai por caminhos que não necessariamente vão nos trazer algo de bom. Vão trazer lições lá no futuro que são boas, obviamente. Desde que a gente aprenda, né? E desses sentimentos, como eu disse, né, que são as bases, as grandes mazelas, nascem muitos outros que são tão cotidianos quanto esses dois que a gente falou até agora. Por exemplo, a raiva. Quando alguém nos atinge de forma negativa, a gente sempre tem duas opções: perdoar o acontecimento ou ficar ali alimentando aquela sensação ruim que aquela situação, que aquele acontecimento nos causou. Quando a gente opta por alimentar essa sensação, aí a gente vê nascer a raiva. A gente passa a ficar dias e dias, e às vezes até meses e anos, remoendo aquilo que nos causa dor, sem esquecer do acontecimento. A gente se força a reviver aquilo várias e várias vezes, fortalecendo dentro da gente essas emanações que são tão ruins. Nós queremos que a pessoa não fique bem, que aconteça com ela o mesmo que ela fez para mim. Enfim, da raiva, desse sentimento que a gente pode perceber o fundinho do orgulho, né? Que eles são a base de tudo que a gente vai falar aqui. Todo tipo de desejo pouco nobre acaba vindo à tona e acaba nos envenenando. É um sentimento bastante poderoso que causa dor. De novo, foi Deus que fez a gente sentir raiva? Não. A gente que se deparou com uma situação e, ao invés de racionalizar e pensar, bom, às vezes a pessoa me magoou porque não estava no dia bom, ou será que eu não fiz nada? Não, a gente só quer ficar ali, ó, mastigando aquela situação, revivendo aquele sentimento, e a gente acha que o outro que tem que sofrer as consequências, enquanto nós já estamos sofrendo as consequências. Porque a gente está se martirizando, a gente está se envenenando, a gente vai se amargurando, e tudo isso causa dor. E não foi Deus que permitiu, foi a gente que escolheu assim. E aí a gente pode falar da angústia, um sentimento que nos causa muitos sobressaltos. A angústia não é um sentimento bom, porque é aquela sensação que às vezes a gente confunde com um pressentimento, e que fica né, causando reações até físicas, por algo que talvez aconteceu efetivamente, que possa ter uma consequência que a gente já está adiantando, ou algo que nós imaginamos que vai acontecer. Então, nós alimentamos esse sentimento de angústia. Se nós trouxéssemos à tona a racionalidade ao invés da emoção, de se entregar à emoção daquele sentimento, nós entenderíamos alguns porquês disso estar acontecendo. Nós conseguiríamos trazer a razão de volta para efetivamente compreender que o que já aconteceu não muda, e que o que vai acontecer a gente desconhece. Entretanto, quando a gente evita esse olhar para dentro, esse confronto com a gente mesmo, a gente prolonga sensações ruins que nos causam dor mais uma vez.
E não tem nada a ver com Deus. A gente que está ou vivendo no passado demais, ou vivendo demais no futuro, né? A gente, obviamente, tem que fazer uma pausa. A gente sabe, eu sou portadora de ansiedade e o ansioso vive no futuro. A gente não está falando que o ansioso gosta de ser assim. Não, é uma patologia. Aí já é uma situação inerentemente, tem o cunho espiritual, mas tem também a parte física, então a gente tem que fazer essa diferenciação. São sentimentos comuns, não a crise efetivamente, para que não fique confuso na hora que vocês estiverem assistindo e depois também quem vier para ver depois de gravar. Então, a gente fica alimentando aquilo sem trazer esse olhar interno, sem perceber que a gente está se antecipando ou a gente está preso numa situação que a gente já não consegue mudar. E aí a gente está se causando uma dor. E é a gente, não é Deus, né? E aí a gente vai lá para o medo. É importante que a gente entenda que o medo é um mecanismo de conservação. O medo, ele é super saudável, porque o medo, ele faz com que nós instintivamente reconheçamos situações de perigo. E que aí a gente, então, se freie para não correr um risco que pode, porventura, nos machucar ou até, enfim, tirar a nossa vida. Entretanto, é preciso que a gente observe com bastante cuidado a questão de que existem muitos medos que nós mesmos criamos. Por exemplo, o medo de sair da zona de conforto, o medo de uma mudança, o medo de algo que pode vir a acontecer, medo do que as pessoas pensam da gente, enfim, receios que acabam nos freando, igual esse medo instintivo, mas que quando nos freiam, atrasam acontecimentos que poderiam ser benéficos. O medo que nos atormenta causa dor, e é a gente que está escolhendo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa está extremamente insatisfeita com a profissão que ela tem. Ela todo dia acorda e não está feliz com aquilo. Mas ela tem medo de mudar, porque está num emprego, né, estável, enfim, todo mundo precisa sobreviver, mas ela gostaria de fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Obviamente que existe um condão de racionalidade, mas existem meios de você fazer uma transição na nossa vida, e isso em qualquer idade, que faça com que isso ocorra em segurança. Então, o medo está na nossa cabeça, porque tanta gente faz essas mudanças, mudam de vida do nada, de repente, para nós, né? Não sabemos quanto tempo essa pessoa pensou sobre isso. Então, são medos que nos paralisam, são situações que a gente cria na nossa cabeça, que a gente já dá o problema e já dá a solução, falar não tem como. E aí a gente acaba se freando e ficando numa situação dolorosa, que nós mesmos criamos. Foi Deus? Não foi Deus. Deus não vem aqui e fica com medo, fica com medo. Não fica. É a gente que faz as nossas escolhas. Sempre, em todas as entrelinhas do que eu estou dizendo, escolhas que a gente toma com o nosso livre-arbítrio. E aí a gente vai para outro sentimento comum, que é o sentimento de rejeição. Aqui reside uma importante lição que eu acho sempre interessante de salientar, que diz respeito ao amor próprio, efetivamente. Eis que, cientes das nossas potencialidades e também das nossas fraquezas, porque a gente tem que ter esse olhar para nós, a gente tem que não só exaltar aquilo que é positivo, a gente precisa conhecer os nossos defeitos para poder saná-los. Isso é uma regra básica de quem inicia a reforma íntima. É o autoconhecimento sem a fuga, sem se vangloriar, sabendo que existem defeitos que às vezes você fica escondendo até de você mesmo, mas você sabe que tá ali, né? A gente tem que se olhar com carinho, a gente tem que se olhar com respeito, buscando sim que o outro nos trate igualmente, né? Isso é básico. Entretanto, isso nem sempre acontece, a gente sabe. E há situações em que nós somos preteridos, apesar de não concordarmos. Às vezes com razão, às vezes não. Né? Se formos pessoas firmes nesse auto-amor, nesse trabalho com o nosso amor próprio, nós saberemos compreender que nós não vamos agradar a todo mundo. A gente não fala tanto, se nem Jesus agradou todo mundo, que dirá eu.
Mas a gente não traz isso para a prática. Quando a coisa acontece, de novo vem o orgulho e pronto. Já traz esse sentimento de rejeição com o qual a gente lida pessimamente. A gente, então, vai entender que quando alguém não gosta, quando alguém não se agrada de algo que nós fazemos, ou não se agrada da nossa personalidade, enfim, tá tudo bem que isso aconteça, desde que, obviamente, não gosta, mas haja um respeito. Mas se nós, então, deixarmos que a insegurança se torne a grande dominadora da nossa personalidade, a gente vai sofrer e muito com o sentimento de rejeição. E, mais uma vez, isso vai trazer uma dor que era totalmente evitável. Uma dor que a gente percebe que tem um cunho de não estar em dia com o amor próprio, além de estar deixando com que o orgulho domine a gente e dando poder demais para as pessoas. Porque se nós sabemos que agimos corretamente, que estamos fazendo aquilo que podemos, a gente não tem que achar que a outra pessoa tem o poder de nos deixar tão mal, de nos causar tanto sofrimento. As pessoas o Gasparetto falava, o Luiz Gasparetto falava muito essa frase. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa. E isso é uma grande realidade. Só que a gente tem esse costume de colocar a culpa no outro, mas não olhar para si mesmo, porque a gente se coloca numa posição de vítima, né? E aí a gente quer que o outro sempre seja visto como o algoz. Mas nem sempre é assim, porque tudo que a gente está falando aqui volta a salientar. São coisas que nós escolhemos. São situações que a gente sempre tem, pelo menos, duas escolhas. 2 caminhos para seguir. E a gente toma o caminho que é mais fácil para o nosso pensamento. Porque se a gente parar para pensar, é muito mais fácil para a gente ter um pensamento negativo do que ter um pensamento positivo. Que parece que quando a gente tem que pensar positivo, parece que a gente faz esforço. Porque não é essa a nossa natureza, não é essa egrégora da onde a gente vive. Então, a gente acaba se deixando levar sempre para o caminho de cá, né? Vamos supor que está aqui. A gente sempre vem para cá porque é mais fácil, porque é instintivo, porque a gente ainda tem uma ligação de energia forte com esse lado negativo. Nós estamos num planeta onde a energia é voltada ao mal. O mal ainda é preponderante aqui na Terra. E a gente sempre escolhe esse caminho. E aí tem um outro sentimento, que é a insatisfação. É um sentimento comum nos nossos caminhos, eis que nem tudo nos causa alegria. E aí a gente volta lá no exemplo do trabalho que eu estava falando. A gente, às vezes, tem um trabalho que não gosta e teima em não mudar, resiste em não mudar isso. Há coisas, obviamente, que nós precisamos fazer. Porque nós estamos num mundo material onde as coisas materiais são necessárias para a nossa sobrevivência. Então, existe uma diferença entre aquilo que efetivamente a gente é obrigado a fazer e existe aquilo que nos causa felicidade, que nos causa uma alegria. Entretanto, há dentre essas situações coisas que nós podemos sim mudar. Aí a gente vem nesse exemplo do trabalho. Nós passamos grande parte dos nossos dias e da nossa semana trabalhando, lidando com as particularidades daquele ofício que a gente exerce. E se eu odeio o que eu faço, eu acordo todo dia de manhã mal-humorado, irritado, pessimista, desanimado, insatisfeito e deprimido, realmente não vai mudar. A gente não vai conseguir dar um passo à frente. Nós vivemos numa sociedade que estabelece limites de idade para todas as coisas, como a gente falou, né? Que é um grande erro que acaba fazendo parte do inconsciente coletivo. Parece que a vida é uma receita de bolo. Aos 20 e poucos você se forma, logo depois você casa, aí você tem um filho, e com 35 você tá rico, com casa própria, 2 filhos e 2 cachorros. Mas quem falou que tem que ser assim? Só que grande parte das pessoas realmente segue essa receita. E aí o que acontece? Nem sempre essa receita serve para mim. Eu, por exemplo, quem tá aqui que me segue, eu já fiz vários vídeos falando a respeito de ser mãe.
Eu não tenho vontade de ser mãe. E eu recebo muita crítica por isso. Eu nunca tive, desde adolescente. Nunca falei em ter filhos, mas tem que ter uma regrinha. Eu já me formei, se ainda não casou, tá com 35 anos, ela não vai casar mais. Mas eu não quero. Quem falou que eu preciso casar? Então, assim, as pessoas acabam seguindo essa receitinha de bolo que às vezes não é o molde que lhe serve. Às vezes a pessoa queria ser tão mais livre, ela queria tomar outras atitudes, que não é ruim a gente falar isso. Às vezes você casar, você acaba ficando mais preso. É natural, é a situação em si, né? E fica ali, naquele molde que a sociedade te impôs, mas que te traz essa sensação de insatisfação. E nada causa mais dor do que todo dia você levantar da sua cama e você ter que, durante o dia todo, fazer coisas que você não gostaria de estar fazendo. Pensando em coisas que você gostaria de fazer e que estão tão distantes de você. Qual que é o problema de trocar de carreira, que a gente estava usando de exemplo, aos 40 anos, aos 50 anos? Quem disse que é uma regra, que é a profissão que a gente escolhe lá com 20 anos, que eu sempre falo que é muito cedo, né? O adolescente hoje ele sai do ensino médio, nem sei mais se é assim que chama, com 18 anos, tendo que escolher a carreira que ele vai seguir para o resto da vida. E a gente vê, hoje em dia, que é muito comum que mude isso. Eu sou um exemplo. Eu saí do ensino médio e eu fiz faculdade de comércio exterior. Eu exerci por 2 anos, falei, não quero. Aquilo não tinha nada a ver comigo. Aí eu fui e fiz outra faculdade, fui lá e fiz direito, que é o que eu me vejo fazendo o resto da minha vida. Só que assim, eu mudei cedo, mas não tem problema. Se eu quiser mudar com 40, com 50 anos. Há outras coisas envolvidas quando a gente tem esse sentimento de insatisfação. Aí a gente volta no medo, a gente volta na insegurança. Questões que também são puramente materiais, como a gente disse, há coisas que a gente precisa fazer porque precisa sobreviver e precisa do material para isso, mas há formas seguras de efetivar as mudanças que nos causam insatisfação. Aos poucos, com segurança, como eu disse, para que a gente, então, se livre desse sentimento que corrói tanto a gente. Parece que quando a gente vive uma situação que nos prende e que nos causa tamanha insatisfação, parece que a gente vai murchando, parece que a gente perde o brilho, né? E é uma dor que Deus tá colocando aqui? Não, querido. A gente pode escolher o caminho A, B, C, D, né? Se a gente usar esse exemplo aí que eu tô dando, a gente tem vários caminhos para seguir. E a gente está se causando uma dor. Se a gente passar a vida inteira, por exemplo, aguardando que o fim de semana chegue para que a gente não precise trabalhar, a gente só está perdendo tempo. E tempo, de novo, é um bem valioso que não volta atrás. A gente sempre vai ter oportunidade de evoluir, mas a gente vai ter perdido um tempo que podia ter sido usado de maneira mais proveitosa, se a gente se deixasse, se impusesse com coragem, evitando essas tantas dores que a gente encontra com a insatisfação, porque não é só ela, né? E aí, quando ao longo dos dias alguém nos machuca e a partir dali a gente começa a desejar vingança, aí a gente entrou num terreno bem minado. Quanto à dor, porque de você desejar a vingança com relação a outra pessoa, dali só sai ódio, só sai raiva, só sai mágoa e todo tipo de sentimento ruim que vai dali para frente guiar todas as nossas ações. E note que não necessariamente é preciso que a gente efetivamente tome uma atitude que gere no mundo real essa vingança. Há frases que são bastante clichês e que a gente fala sem perceber, mas que também trazem ali no fundinho a vingança que você está querendo. Quem aqui nunca falou ou ouviu: eu não desejo mal para ninguém, a vida ensina. Você não está fazendo mal para a pessoa, mas você está ali, olhando, esperando que a vida puxe o tapete da pessoa para você falar lá. Tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga. Isso é desejar vingança. A gente se coloca num lugar de bondade só para camuflar esse sentimento que está corroendo a gente por dentro. Enquanto a gente espera que o tapetinho ali seja puxado, a gente está sofrendo. Porque a gente não está vivendo
a nossa vida de forma plena. A gente está vivendo a vida do outro. Quando a gente está esperando que o mal atinja a outra pessoa, a gente está fazendo mal para nós mesmos. E por aí a gente podia seguir falando de vários outros sentimentos, como a inveja, como a mágoa, como o orgulho, como o sentimento de inferioridade, enfim, vários sentimentos que trazem nenhum proveito para a nossa vida, só vão acumulando mais débitos, a gente precisa lembrar disso, porque a gente não retrocede, né? O espírito não retroage, mas a gente pode, numa situação de continuar no mesmo lugar que está, adquirir ainda mais débitos relacionados àquilo. E aí é mais tempo perdido, é mais coisa para passar até que a gente consiga visualizar, a gente consiga evoluir. Então, o que eu quero que todo mundo compreenda, porque até parece que eu fugi do tema, né? Mas o que eu quero que todo mundo perceba é que até esse ponto, em momento algum, Deus permitiu ou causou algum tipo de dor dentre essas que eu citei e outras que eu poderia citar. Em todos os exemplos, nós temos várias escolhas à nossa disposição. Eu volto a repetir. Nós podemos agir seguindo os tantos exemplos que Jesus nos deixou e que nós bem sabemos com os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, ou nós podemos, então, dar passagem para esses sentimentos que ainda são inerentes ao nosso estágio evolutivo e que eles, sim, têm a condição de nos causar toda essa dor. Portanto, dor, porque Deus permite? Deus não permite. Deus não é o responsável por nossas dores. Somos nós os responsáveis. É extremamente urgente que nós compreendamos das tantas lições espíritas que lemos e ouvimos, que nem tudo é culpa do espírito, ou é culpa de Deus, ou é culpa do outro. Nós temos livre-arbítrio e nós colheremos de acordo com a plantação. E ter o livre-arbítrio, que nos permite igualdade de oportunidades de aprimoramento, o que muda é apenas a velocidade com que a gente vai alcançar a nossa evolução, é uma das grandes provas da justiça divina. Porque Deus não dá algo para nós que nós não tenhamos semeado. Então, se nós agíssemos como os valiosos exemplos de Jesus, nós colheríamos a paz de espírito. Mas enquanto a gente se deixar guiar pelo instinto humano, a gente vai colher dor. Então, se a gente pudesse falar que Deus permite a dor, por quê? Para a gente aprender. Ele deixa a gente escolher o caminho para que por nossas próprias pernas a gente aprenda a lição e faça diferente. E ele também permite que, enquanto nós não aprendemos essa lição, ela continue se repetindo. Até que a gente fala, mas meu Deus, por que isso acontece comigo o tempo todo? Por quê? Né? Então a gente precisa olhar com cuidado, porque às vezes parece que a nossa vida é um loop, né? Sempre acontece uma coisa, passa, acontece de novo, e a gente só vai resolvendo, mas a gente não olha para o problema e fala, mas caramba, eu já resolvi isso aqui, por que está acontecendo de novo? Porque alguma coisa você está fazendo que está atraindo aquilo para perto de você. É uma coisa que eu sempre gosto de falar. Eu acho que é uma coisa básica para a gente entender o quanto nós somos responsáveis por tanta coisa que a gente acostumou a colocar nas costas das outras pessoas, ou do espírito, ou de Deus, ou seja, de quem for. É que nós somos energia, nós somos feitos de energia. E a gente nunca vai atrair para perto de nós algo que não tenha ligação com a energia que a gente está emanando, né? Eu sempre uso esse exemplo. É mentira que os opostos se atraem. Não. Os opostos se repelem. O que se atrai é a sintonia. O que se atrai são os iguais. Então, quando a gente fala de todos esses sentimentos e a gente chega nessa questão da energia, e até como a gente falou do meu livro no começo, a obsessão. Muita gente chega na casa espírita para resolver uma situação de obsessão e a culpa é do espírito. Por que ele está fazendo isso? Porque eu não mereço. Aqui no meu livro, eu tentei de todas as formas mostrar que um espírito obsessor que tem uma energia voltada para o mal, ele não vai chegar perto da gente se a gente estiver vibrando no bem. Aí, quando a gente se deixa levar por todos esses sentimentos e mais alguns que a gente falou até agora, a gente pega a porta e abre para ele assim,
E ele é. E aí a gente chega lá na casa espírita, é culpa do espírito? Não. Essa é a natureza dele. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que vigiar e orar para que esse tipo de situação não aconteça. Para que essa sintonia não se estabeleça e que a gente não seja prejudicado. Lembrando que quando a gente dá vazão para um processo obsessivo, a gente está atrasando o espírito também. Porque quando ele está ali, é mais tempo que ele está perdendo sem conseguir ser resgatado e entender efetivamente que aquele caminho que ele está seguindo não é o que vai levar ele à evolução. Então, nós somos vítimas? Não. A gente é um pouco algoz também. E é que nem a historinha de vampiro de filme. O vampiro não entra na casa da gente se a gente não convidar. É a mesma coisa o obsessor. Ele só vai entrar se a gente abrir a porta. Então, esses tantos sentimentos aqui, que são os verdadeiros, os que realmente permitem a dor, eles atraem esse tipo de situação para a vida da gente. Então, é hora da gente sair da teoria do espiritismo e trazer para a prática. Nós já sabemos bastante coisa, né? Pelo menos o básico, pelo menos aquilo que Jesus deixou para a gente em forma de exemplos tão grandiosos. E não é o básico, é a base, né? Então, se a gente conseguir olhar para aquilo tudo e começar a efetivamente se forçar a colocar isso em prática, sair de dentro do livro e trazer para a vida real, a gente vai caminhar de forma muito mais serena, de forma muito mais leve, aprendendo as lições que nós precisamos, porque todos nós precisamos. Não é porque a gente vai olhar isso de forma mais prática que a gente vai deixar de cometer erro, não, porque não é esse a nossa evolução ainda, né? A gente ainda tem muito para escorregar e aprender, mas é importante que a gente escorregue e fala, opa, tem alguma coisa aqui, e aí a gente reconheça isso efetivamente. Então, meus queridos amigos, a mensagem principal que eu gostaria de deixar sobre esse tema é que Deus não nos desampara, não nos abandona, não nos pune e muito menos nos castiga, né? Aquela historinha de, Deus castiga. Não, ele não castiga. Ele nos ama igualmente e por isso ele permite que nós aprendamos todas as lições que forem necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Ele aguarda, como o pai paciente que ele é, que todas as lições não sejam mais necessárias e que a dor cesse no íntimo de cada um de nós. Mas é preciso que nós, como eu disse, saiamos da teoria e tragamos isso para a prática, fazendo a parte que é nossa responsabilidade em todos esses processos. Isso é fé raciocinada. É saber que lá do alto há um olhar amoroso nos acompanhando e nos protegendo, mas que espera também que nós façamos a nossa parcela, que nós façamos a parte que nos cabe e que nós vivamos aquilo que a teoria já nos proporcionou. Deus não permite a dor. São as nossas escolhas que nos causam feridas mais ou menos profundas e longas. Por quê? Porque a gente não consegue escapar da lei de ação e reação. E vai ser assim até que a gente não emita mais nada que seja necessário voltar para nós. Era isso. Rafaela, muito obrigada por sua fala. Sim. Trouxe muitas reflexões para mim e eu tenho certeza que trouxe muita reflexão para as pessoas que estão assistindo. Mandaram muitos corações para você, escreveram muitas frases importantes que da sua fala, quão bem sua fala estava fazendo. Está vendo de uma pessoa que agora, a Lana, que coloca perfeito. Então, nós te agradecemos. Nos alertou um poder que nós temos, que é o poder da escolha. Né? Que a gente possa sempre utilizar esse poder da melhor forma possível. Porque as nossas escolhas que vão direcionar alegria ou tristeza, dor ou não, como você falou. E muitas vezes o espírito, uma culpa, por exemplo, quando ele chega no plano espiritual, às vezes para ele retornar ao plano físico, às vezes ele se sente tão culpado por algo que ele fez, que ele pede determinadas situações. E como você bem colocou, Deus permite. Por que Deus permite? Porque ele sabe que dali vai sair um bem muito grande. Para aquele espírito se auto-perdoar
ele precisa passar por determinada situação que a culpa não deixa ele se perdoar sem passar por aquela situação. Então, há situações assim, como você colocou, mas a grande maioria das nossas dores são dores desnecessárias, como você falou. Nós sofremos muito por conta das distrações que nós temos do caminho. Nós desviamos o foco, fechamos os olhos e dormimos. E às vezes esquecemos para que nós estamos aqui. E como você falou, com muita sabedoria, com muita propriedade, nós já conhecemos muita coisa. Está na hora da gente colocar essa teoria na prática. E alguém está botando aqui, Ju Procópio, Cristi, siga a Rafaela no Instagram, @Rafaela Paz. Sigam, ela traz muitos conteúdos maravilhosos. As pessoas que ouviram aqui agora podem segui-la e continuar aprendendo com ela. Então, muito obrigada, Rafaela, que você continue levando a mensagem consoladora a todas as pessoas, continue iluminando o caminho das pessoas, continue sendo o sal da terra, como Jesus propôs que fôssemos, e que você continue escrevendo, verbalizando, ensinando e nos lembrando do Evangelho que Jesus trouxe lá atrás. Porque a gente conhece, só que a gente esquece. As leis de Deus estão aqui na nossa consciência, mas a gente esquece. Então a gente precisa de pessoas para nos lembrar delas. E hoje você nos lembrou. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todas as pessoas. Olha aí, outra pessoa, Elaine, obrigada, ótima palestra. Nós vamos trazer novamente em breve, viu, Rafaela? Você já fique atenta. Venho sim, com todo prazer. Que eu vou te chamar. Agradeço muito pelo convite, agradeço pela oportunidade, agradeço por ser amparada pela espiritualidade para trazer essas palavras, porque a gente sabe que a gente não está sozinho, né? Nem tudo que a gente fala é nosso, às vezes a gente tem aqui uma inspiração boa, basta que a gente esteja com o ouvido sempre aberto, e isso também é uma luta que a gente tem que travar aqui na vida humana. Mas eu agradeço pela oportunidade, agradeço por esse meu trabalho, que é uma parte linda da minha vida, que me traz só alegria, que me proporciona conhecer pessoas tão especiais como você, e que nós sigamos sendo luz no caminho das pessoas, que a gente sempre tenha força para isso, persistência, e é isso. Que a doutrina consoladora chegue cada vez a mais pessoas, porque nem tudo é sobrenatural, tem muita coisa que dá para a gente praticar aqui, e isso é lindo. Essa é a beleza do Espiritismo, e é isso que a gente tenta todo dia fazer as pessoas compreenderem. Exatamente. E para encerrar com uma prece, eu vou pedir a você, para você fazer a prece de encerramento. Claro. Então eu convido todos novamente a fechar os olhos, a serenar o coração e pedir à espiritualidade que nos dê forças, que nos dê amparo e que nos dê muita resignação para que a gente consiga efetivamente ultrapassar todas as barreiras do nosso eu, para que cheguemos à efetiva prática de todas as lições que nós aprendemos aqui e em todas as palestras que nós assistimos e que agora estão tão próximas de nós, com esse crescimento tão abençoado da divulgação da doutrina. Então, que nós tenhamos a efetiva participação da espiritualidade nas nossas vidas, que nós pratiquemos todas as lições consoladoras que o Espiritismo nos traz e que os nossos dias, aos poucos, se tornem mais leves e mais cheios de compreensão de que somos parte de um todo muito poderoso e que todos nós, sem exceção, alcançaremos a perfeição. Basta que nós lutemos e façamos a nossa parte, sempre com o amparo abençoado de toda a espiritualidade superior que jamais nos desampara. E que assim seja hoje e para todo sempre. Que assim seja. Rafaela, muito obrigada. Lhe desejo paz para você, paz para sua família. Desejo paz para cada uma das pessoas que ficaram conosco até agora, aquelas que entraram e saíram, os que permaneceram, e que essa paz se estenda para todos os familiares também. Que a gente possa lhe ouvir o mais breve possível novamente.
Fica com Deus Com todo e que prazer. Deus lhe abençoe sempre. Um cheiro. Você Cheiro também, a da todos Bahia. nós. Cheiro da Bahia Um para você. cheiro! Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.